Olá, somos alunos do segundo ano A da Escola Virgílio Correia Lima e, por orientação da professora Edislênia Falcão Moura, viemos apresentar o nosso trabalho de filosofia do terceiro bimestre. Ele falará sobre o idealismo alemão e sobre Immanuel Kant. Primeiramente, vamos nos reter ao idealismo alemão, O que foi esse movimento? Foi a união de ideais e filosofias desenvolvidas por filósofos alemães acerca das obras de Immanuel Kant. Os principais filósofos desse movimento foram Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling e Georg Wilhelm Friedrich Hegel. As suas principais características é que teve duração de 1780 a 1850, que foi um movimento filosófico conhecido como pós-kantianismo, que teve grande influência filosófica na história. Alguns acreditam que a investigação desse idealismo ainda não foi concluída, ou se mesmo é conclusiva, E também as raízes na história cultural alemã. As suas principais influências, ou seja, as suas orientações, a orientação que foi preciso para montar esse idealismo alemão foi a interação com a política, a arte, a ciência, o direito e a religião europeia, ou seja, eles desfrutaram dos elementos culturais europeus para formar esse idealismo, O empirismo britânico, o racionalismo do holandês Baruch de Spinoza e o iluminismo francês. Sobre as questões idealísticas, tiveram três nesse movimento alemão. As relações ontológicas, que era a relação entre o ser pensante e sua própria essência, as epistemológicas, relação entre o ser pensante e o mundo exterior, e ética, relação entre a ação do ser pensante e a justificação racional dos seus atos. Quem foi Immanuel Kant? Vamos falar um pouco sobre sua origem. Kant nasceu em 22 de abril de 1724, na cidade de Königsberg, Reino da Prússia. O quarto entre os 9 filhos do artesão Johann Georg Kant com Anna Regina Kant. Kant sempre mostrou grande interesse pelo estudo, mas acreditava que só era possível ter sucesso depois dos 39 anos. Quando criança, era devoto à sua religião, o luteranismo. Porém, depois desenvolveu o ceticismo. Kant morreu em 12 de fevereiro de 1804, na sua cidade natal, a qual nunca deixou. Vamos falar um pouco também sobre a educação. Kant, quando adolescente, estudou no colégio de Fridericianum. Em 1740, ingressou na Universidade de Königsberg. Em 1755, foi livre docente, conferencionista e se doutorou em filosofia. Estudava também física e matemática, além de ministrar aulas das ciências naturais. Em 1770, Kant assumiu a cátedra da lógica e metafísica na Universidade de Königsberg. Suas características eram de um homem metódico e extremamente pontual. Tinha saúde frágil, levava uma vida monótona, se dedicava absurdamente aos seus estudos filosóficos. Era estável, nunca se mudou de sua cidade natal. Nasceu e morreu em Königsberg. Não teve filhos, nem mesmo esposa. Dizem que nunca teve relações sexuais. Era muito sociável. Insistia que a companhia de pessoas era essencial para a constituição física. As principais ideais. Kant defendia que o espírito ou razão modela e coordena as sensações, das quais as impressões e os sentidos externos são apenas matérias-primas para o conhecimento. Acreditava também que o julgamento estético e teleológico unem nossos julgamentos morais e empíricos, de modo a unificar o seu sistema. Kant sintetizava a possibilidade do homem de seguir a sua própria razão, deixando de lado a covardia e preguiça de pensar. Agora, falando um pouco da história filosófica de Immanuel Kant, eu vou falar de como ele começou a escrever e publicar suas obras. Então, em 1770, ao ler uma das obras do filósofo escocês David Hume,
Immanuel Kant não se contentou com os argumentos de Hume e achava inaceitáveis suas conclusões. Após 10 anos inativo publicamente, o filósofo prussiano publica sua obra mais influente na filosofia moderna, A Crítica da Razão Pura. Após a publicação desse livro, a produção de lançamentos de outras obras foi incessante até morrer em 1804. As principais obras foram A Crítica da Razão Pura, A Crítica da Razão Prática e A Crítica do Julgamento. E para terminar a apresentação, eu vou falar uma grande frase do Immanuel Kant. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então foi isso o nosso trabalho. Obrigado por assistir até aqui. Os integrantes do nosso grupo foram Francisca Cíntia Aquino Nunes, Igor Freire Maciel, João Pedro Oliveira Guimarães, eu, Pedro Henrique Tomás da Silva, e Tainá Aquino da Silva. É isso e obrigado por assistir.